Espero que você esteja acompanhando com alegria o Palavra de Vida, esse programa que vai ao ar pelo nosso site da igreja. Se você mora em Ribeirão, na região, eu queria te convidar, quando você puder, venha nos fazer uma visita. Aí na tela vai aparecer os caracteres com os nossos horários de culto. Você pode anotar isso aí e faça uma visita. Se você tem uma dificuldade, um problema, uma situação, você pode usar o pedido de oração que tem aí no site também. Manda um pedido de oração para nós. Nós temos recebido muitos pedidos de oração e na hora que chega para nós a gente ora, e se for um pedido que precise de uma resposta, a gente também responde e faz um contato. A ideia é que a igreja seja uma bênção para você. Hoje eu queria falar brevemente sobre o papel do deserto. A gente às vezes só convive com o deserto nos filmes, na televisão, na geografia, quando estudou geografia, a gente sabe o que é um deserto, o que significa, quais os riscos, os problemas, né, do deserto. Mas eu queria te falar que a Bíblia fala muito também do deserto. Ela tem várias situações, textos e episódios que aconteceram no deserto. Desde lá o Antigo Testamento, em vários momentos, o povo de Deus ou alguém do povo de Deus tinha que passar pelo deserto, caminhar pelo deserto. Deserto geralmente traduz lugar de dificuldade, de problema e de perigo. Isso é o que significa deserto. Algumas vezes, os pastores de Israel, que cuidavam de ovelhas, eles tinham que atravessar com suas ovelhas momentos também em que teriam que passar por deserto. Eu tenho atrás de mim, aqui no meu gabinete, um quadro que mostra o pastor de ovelhas de Israel. E é tão interessante, a câmera vai focar um pouquinho aí, você vai ver que o pastor tinha, até mesmo para atravessar o deserto, ele tinha que ter algumas coisas com ele que eram ferramentas, principalmente a mais rude delas, que era o cajado de madeira que andava com ele. Interessante então, qual o papel do deserto, qual o significado do deserto na Bíblia? Lá em Lucas capítulo 4, de 1 a 13, eu não vou ler porque o texto é grande, mas você deve ler esse texto depois. Você vai encontrar ali um momento em que Jesus está no deserto. O próprio Senhor Jesus foi levado ao deserto. E o texto começa dizendo isso, que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Lugar de sofrimento, como eu disse, de preocupação, de risco. Por quê? Qual o papel do deserto? Meu querido, o papel do deserto na preparação de um servo de Deus, ele não pode ser muito enfatizado, mas ele tem que ser destacado. Interessante que Mateus e Lucas, esses dois evangelistas, eles registram o período em que Jesus passou no deserto antes de começar o seu ministério, como servo de Deus. Relembrando características do servo que nós vimos, você viu recentemente, é preciso diminuir para crescer, o maior será o menor. Então Mateus e Lucas também registram aquele momento em que Jesus é levado ao deserto. Jesus veio para ser Senhor e Salvador, veio para ser um grande líder e um grande missionário, pregador da palavra, e foi levado ao deserto. Qual a finalidade? Por que isso aconteceu? Dizem os textos então, de Mateus e de Lucas, que Jesus ficou durante 40 dias no deserto, em reflexão, em pensamento, ele e Deus, Deus e ele, o filho com o pai com o filho. Nesses 40 dias, ele ficou totalmente abstêmio de comida, de agitação, de pessoas, de distrações. E os dois evangelistas escrevem que esses 40 dias de Jesus foi um tempo determinado pelo Espírito Santo de Deus. Eu poderia chamar então de uma quarentena de Jesus no deserto.
E o que acontece quando a gente está no deserto? O que havia com Jesus lá que o habilitaria para o seu ministério, para ser um servo verdadeiramente autêntico? Durante esse período de solidão, nesses 40 dias no deserto, Lucas, então, ele nos dá algumas dicas, algumas possibilidades, para que nós, eu e você, reflitamos também. E talvez nós queiramos depois ir ao deserto. Não ao deserto do Saara, nem lá na Palestina, nem nos desertos que temos aqui no Brasil, mas ao deserto do seu interior. É você com Deus e Deus com você. Mas o que pode acontecer? No deserto, nós reconhecemos que Deus nos conduz para períodos de crescimento e não de gratificação. Isso mesmo. No deserto nós somos levados a crescer, a refletir, principalmente a depender. Nós não somos levados ao deserto para recebermos prêmios e brindes. Quem vai ao deserto, quem inicia a jornada para o deserto, ele vai sabendo que vai encontrar ali problemas e dificuldades, e é ali que você vai crescer. Uma outra coisa, que no deserto, nós sabemos que teremos grandes batalhas, mas venceremos a tentação sem tomar atalho. Se você ler o texto lá depois, e você até conhece o texto da tentação de Jesus, você vai ver que ele foi incitado, ele foi instigado, ele foi provocado a fazer atalhos. O inimigo chegava nele e propunha atalhos. Ele tinha fome, e o inimigo dizia que se ele fizesse algo, ele receberia pão, por exemplo, de presente. Mas Jesus não tomou o atalho. Ele estava ali porque ele sabia que estava para uma grande batalha e não poderia tomar atalho. Uma outra coisa no deserto é que nós aprendemos a disciplina e a arte de depender totalmente de Deus. Só no deserto você faz isso. Só quando você para tudo no seu íntimo, no seu interior, é que você compreende a disciplina e a arte de depender só de Deus. Falta dinheiro? Dependa só de Deus. Você acha que não vai ter comida amanhã? E muitos hoje estão com as mesas vazias e não sabem o que vão comer amanhã? Dependa de Deus. Você está com problema de saúde ou alguém da sua família e você está angustiado, o coração está enfraquecido, fragilizado? Dependa de Deus. Mas você só vai aprender a dependência de Deus no deserto da sua vida. Uma outra coisa que nós aprendemos que só acontece no deserto, é que no deserto, nossa autossuficiência e nossa autopromoção caem por terra. Ali você depende de Deus, então somente de Deus e de nenhuma outra coisa. E a sua autossuficiência e a sua autopromoção ali no deserto não vão existir. Experimente o deserto. Outra coisa, no deserto nós conseguimos solidificar o nosso senso de missão. Temos uma missão a ser cumprida. E lá no deserto, parado com todas as coisas, nós solidificamos isso. Uma outra coisa que acontece no deserto é que lá nós ganhamos perspectiva de vida. Nós vemos a vida com outros olhos. Porque o deserto é sinal de morte, de perda e de destruição. E uma última coisa que nós encontramos no deserto é que lá nós somos preparados para assumir de fato a nossa vocação, sermos servos de Deus. Então, está disposto a ir um pouco ao deserto? Não precisa nem ser 40 dias como Jesus, mas ir ao deserto do seu interior, do seu coração, ao deserto do seu quarto, e ali fazer uma reflexão nesses pontos que eu acabo de te falar, e olhando para isso, e para o deserto que tem diante de você, você vislumbrar aquilo também que muitas vezes nós víamos nos filmes, e eu via na minha infância, que no meio do deserto, lá na frente, você vê um oásis, coqueiros, uma fonte de água cristalina, frutas em abundância. E quando você vence o deserto, com esses pensamentos que eu te falei, você vai chegar no oásis, vai refrescar-se naquela água cristalina,
vai comer as melhores frutas, porque é isso que Deus tem preparado para você. Viva o seu deserto, sabendo que há um oásis te esperando. Um abraço. Até a próxima.